Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Soraya Pereira. Estou aqui para administrar para vocês a disciplina Gestão Integrada de Pessoas 2, tá? Soraya Pereira Jorge Souza, e gostaria de compartilhar esse material com vocês, um material tão rico, que dá prosseguimento à disciplina Gestão Integrada de Pessoas 1, né? Ou então somente Gestão Integrada de Pessoas. Bem, são muitos as explicações que contemplam essa disciplina, certo? Então, como o objetivo de vocês é estudar a unidade 1 e a unidade 3, são os pontos principais que irão cair na prova, eu escolhi aqui alguns como é que eu posso dizer, conteúdos que vão facilitar na compreensão para vocês, tá? É importante a gente entender que na disciplina de Gestão Integrada de Pessoas 2, ele ainda faz um acervo, uma contextualização histórica do surgimento do recursos humanos, né? As suas eras, era da industrialização, era da informação, mas a gente tem que se beneficiar dessa disciplina, trazendo para a nossa era atual, né? Tentando entender quais são as atuações da gestão integrada de pessoas, porque todos nós, de alguma forma, nós temos uma responsabilidade e uma ação de gerir pessoas, né? Por mais que você não tenha esse cargo de gestor de pessoas, você acaba gerindo pessoas. Então, aqui nesse slide, ele começa informando como é que você deve orientar as pessoas, né? A orientação de pessoas é o primeiro passo para sua adequada aplicação dentro das diversas atividades da organização. Trata-se de posicionar as pessoas em suas atividades na organização e esclarecer o seu papel, objetivos. Então, é muito importante a gente entender que muitos funcionários, às vezes, não entendem qual o seu papel dentro das organizações, qual a sua importância, qual o seu sentido, qual a sua significância. E você, enquanto profissional gestor, você precisa posicionar essas pessoas esclarecer onde eles se encontram, né, na organização. Ele começa falando isso de uma forma muito, muito interessante, né? Então, habilidade das pessoas para mudar e inovar rapidamente. É importante esclarecer, orientar os funcionários nesse sentido. Melhoria da qualidade que eles estão sendo orientados. Orientar é guiar o caminho do funcionário. Isso vale tanto para os funcionários novos como os antigos. Porque por mais que seja um funcionário antigo que tem uma percepção do funcionamento da organização, ele precisa ter uma percepção de olhares de outros profissionais da organização. Então, o que é orientação de pessoas? É posicionar, esclarecer seus papéis e objetivos. É dizer onde ele está indo, esclarecer a missão e a visão, né? Explicar a cultura organizacional, que são as crenças que aquela organização tem, as ideias, os costumes, as regras, as técnicas, a mentalidade da organização, né? Então, a cultura ela é aprendida, ela pode ser forte, ela pode ser fraca, e ela é formada por aspectos formais e por aspectos informais. Por exemplo, os informais, eles acontecem de uma forma natural, através da influência, através do poder, através da percepção, através dos sentimentos, dos valores, invisíveis, né? Aspectos que são muitas vezes invisíveis, aspectos sociais, psicológicos. E existem, deixa eu aumentar aqui um pouquinho o slide para facilitar a leitura, 3 níveis de cultura organizacional, né? Que são as crenças,
Aí mais acima nós temos os valores e mais acima a estrutura e processo de organização, que esses 3 níveis eles se entrelaçam e formam a cultura organizacional. Deixa eu passar um pouquinho adiante. O que a gente percebe aqui nessa ilustração? Que a cultura, o pensamento das pessoas, ele fica muito mais submerso do que visível. Então, 10% do que acontece na organização a gente consegue visualizar, mas 90% é como esse iceberg. Ele fica realmente invisível, porque ele fica abaixo, né, da linha da água. É esse pensamento que se cria. Então, o iceberg da cultura organizacional é nesse sentido. Quais são os elementos principais da nossa cultura? É o cotidiano, as normas e as regras, os valores dominantes. Deixa eu passar aqui um pouquinho. Existem vários tipos de culturas, conservadoras, adaptativas. Existe também a possibilidade de se mudar a cultura diante de uma situação dramática, modificações da liderança, organização pequena e jovem, cultura fraca. Então, a cultura organizacional, ela tem sua história, tem os seus rituais, suas cerimônias, por exemplo, a linguagem, a comunicação não verbal, um símbolo material que transmite um aspecto da cultura organizacional. E aí ele vem falar do processo de socialização organizacional. Maneira como as organizações recebem os novos funcionários e integra eles. É muito importante quando um profissional está em processo de integração, você faça um processo de socialização com ele através de um contrato psicológico, dizendo quais são os deveres, quais são os direitos, né? Mostrando os dois lados, né, das pessoas da organização, onde o profissional que vai gerir pessoas, ele vai ter que trabalhar esse equilíbrio dessas relações. Ele vem falar também que a socialização dos funcionários, ele pode ser diversa, né? Pode ser de forma formal, informal, pode ser individual, coletiva, uniforme, pode ser randômica, por eliminação. Então, existem várias formas de você socializar dentro da empresa, né? Quais são os principais itens de um programa de socialização? Você tem que socializar falando, como já foi dito, das regras, dos procedimentos, dos serviços, apontando também os serviços que são oferecidos, como é a forma de se relacionar com as pessoas, quais são os deveres desse novo participante, mostrando um manual. Eu utilizava muito o manual de integração com os funcionários, explicando, né, pedindo inclusive às vezes para ele assinar esse manual, regras básicas, como por exemplo, como entregar um atestado médico, né, qual período, porque às vezes ele dizia simplesmente que não tinha conhecimento daquelas informações, né? Ele vem falar também do empowerment. Que é o empowerment? É o empoderamento, é dar poder e autonomia aos funcionários para aproveitar ao máximo o seu talento coletivo. Existem alguns princípios para fazer o empowerment das pessoas, tá? Existem alguns princípios, como dar poder aos funcionários para aproveitar ao máximo o talento coletivo, né? E ele vem falar, inclusive, quais são as bases do empowerment, que é o poder, a motivação, o desenvolvimento e a liderança, ok? Esse material, ele se encerra por aqui, mas temos também um material da segunda parte, que eu gostaria de contemplar alguns tópicos importantes, porque assim, tem muito assunto da gestão integrada de pessoas, né? Ele vem falando do desenvolvimento de pessoas nas organizações, né? Ele vem falando que as organizações, elas são vivas, as organizações, elas têm que ser criativas, inovadoras.
existem formas para você inovar, para você criar ideias. Ele faz argumentação também importante, que eu acho, quais são as sugestões para incentivar a criatividade organizacional, oferecendo reconhecimento, definindo objetivos claros e liberdade para alcançá-los, permitir maior interação, tolere os erros, encoraje novas ideias, desenvolva a aceitação da mudança. E ele vem falar também, deixa eu ver o que mais, que organizações que aprendem são aquelas que desenvolvem uma capacidade contínua de se adaptar e mudar, que é muito importante, isso não só para as organizações, mas também para os funcionários. Aí ele fala de como isso pode acontecer. E relata também um processo de mudança, né? Que uma mudança ela só acontece dentro de uma esfera organizacional quando se há mudança na percepção de um determinado assunto, né? Porque aí você cria um sentimento de necessidade que precisa mudar. Criar boas relações com as pessoas envolvidas, né? A mudança, ela é muito benéfica, porque proporciona construção, experimentação, aprendizagem, exercício. E o que a gente percebe muito dentro das organizações é o inverso, é o recongelamento, né? E isso, às vezes, o que é a etapa final, que são novas ideias e práticas que são incorporadas definitivamente ao comportamento. Deixa eu ver o que mais eu posso passar aqui para vocês, para não ficar repetitivo. Ele mostra aqui alguns desenvolvimentos de pessoas, desenvolvimento de carreiras, como orientar funcionários, que foi aquele momento anterior, né, que eu expliquei para vocês. E para finalizar, eu gostaria de mostrar esse primeiro slide aqui para vocês terem uma ideia de como gestão integrada de pessoas perpassa por tantos âmbitos, né? Que a gestão de pessoas, ela trabalha num ambiente dinâmico, competitivo, como já dito, orgânico, vivo. Ele vai mostrar que a era da industrialização clássica, neoclássica, a era da informação que a gente estudou em gestão integrada de pessoas 1, tá? Vou pular um pouquinho. Vem falar também os novos desafios, os novos papéis da gestão de pessoas, que hoje é um profissional que tem que trabalhar de uma forma estratégica, com parceria, pensando a longo prazo, sendo consultivo, foco no negócio, foco externo, né? Deixa eu ver, as novas necessidades que surgem também na área de RH, uma visão do homem, do trabalho da empresa, trabalhar com estruturas horizontalizadas, né? Hierarquias não verticais, cada vez mais está se enxugando os níveis hierárquicos, a organização voltada para processos, não para funções especializadas, necessidade de atender o usuário, sintonia, né? Sintonia com o ritmo e a natureza das mudanças, visão voltada para o futuro, para o destino da empresa. Então, assim, são muitas características que a gente observa o antes e o agora, né? Necessidade de inovação, ênfase na missão e valores, eficácia, assessorar as pessoas, ajudar os gerentes, ênfase na liberdade, participação e gerenciamento de processos. Ou seja, tudo isso são aspectos que favorecem a uma gestão de pessoas que vai se moldando, vai se formando de acordo com aspectos que vão se apresentando dentro das organizações e que o RH ele precisa estar antenado e sintonizado com esses propósitos dos colaboradores e da organização. Ok, gente? Espero que vocês tenham compreendido os pontos principais. Fico por aqui e até a próxima. Obrigado.